Pronto, boa tarde a todos. Hoje vamos conversar com o professor Ney Maranhão. Vou colocar aqui, teve um pequeno atraso, que ele estava numa banca e aí deu esse probleminha. Boa tarde, Ricardo, boa tarde. Essa véspera de feriado aí, quem se aventurar a assistir nossa live, deixa eu escrever aqui, Maranhão. Tem todo o meu respeito, que hoje, além de ser um sextou, ainda é um sextou véspera de feriado, né? Deixa eu botar aqui, fixar o comentário. Cadê, gente? Tá aqui, pronto. Então, pronto. Ai, meu amigo Ney já tá aqui. Pronto. Vou Aguiar aí. Ei, vamos falar com o Ney, Aguiar. Então, Opa, já estou pronto. na área. Ih, tá todo arrumado, gente, de terno e gravata. Nessa Pois é. sexta-feira, tô até sem graça, não. Botei um tricôzinho aqui, meu pai do céu. Olha, eu não ia fazer isso, mas eu acabei de sair de uma Ah, banca de mestrado na UFPA. Tava Aí, tu, ardendo, aí não deu aí tu tempo nem vai de eu nessa tirar o gravata. produção toda pra amedrontar o candidato. Aí o candidato já fica, pô, escrevi tudo errado. O homem vem vestido Ah, para matar. mas não E é. aí, tudo bem? Tudo bom, querida, que ótimo, viu? Estar aqui contigo. Nesse Muito bom. momento, eu sei que essa sua live aqui, ela é muito concorrida. O pessoal fica perguntando, para mim é uma honra, viu? Poder estar aqui Nada, contigo. concorrida é o seu nome aí para poder servir de inspiração, porque na verdade esses encontros de sexta-feira, né, Hum. é um movimento que começou aí com os alunos, falando, conhecer mais de perto as pessoas que são que são as estrelas do direito, né, digamos assim. Será que como vivem, de que se alimentam, onde habitam, né, aquela coisa meio Globo Repórter. E aí, Ai, ai. é, imagina saber, porque você tem uma pegada muito boa com os alunos, né, Ney? Você vende muito, tem muito livro, muita obra sua, você é um professor que influencia muito essa nossa geração, de quem gosta de direito do trabalho, de que processo do trabalho. Então, assim, toda a alegria de falar. Eu acho que você podia começar a nossa live aqui. Acho assim, porque todo mundo sabe, né? A estrela do direito já está incontestável. Mas falar um pouquinho do Ney. Ah, sim, É, é, legal. e como é que entrou, e como é que veio a ideia do mundo jurídico na cabeça do Ney, da magistratura trabalhista na cabeça do Ney, contar um pouquinho disso pra gente. Ah, ótimo. Então são coisas mais pessoais, né? Seria essa a É, ideia. é. Né, você Ótimo. pensou que fosse uma pegadinha? Vamos falar Eu, da LGPD. Não, é para falar da eu vida posso tirar a pessoal. gravata para ficar mais à Pode vontade? tirar. Vou tirar aqui, pronto. Porque realmente terminou a banca nesse momento. E aí eu não tive Ah, tempo nem de tirar a gravata, ficar mais à vontade. Mas olha, Carol, quero cumprimentar. Eu já vi tanta gente aí. Eu vi a é, gente amiga Larissa, vi o mesmo. Ricardo, vi a Lorena. Olha a Lorena aí, Lorena Conago. Que maravilha. Ah, eu acho que eu vi também Lorena a deu um outra. testemunho bonito da vida Foi? dela. Olha Foi. só, que bacana. Tá aqui uma turma boa. Pessoal, obrigado. Acho que eu vi o Antônio Carlos Aguiar também É, entrando. ele tava. Tava aí. Conta Que tudo, bacana. Ney. Olha, assim, É. Carol, a minha entrada para o direito, ela não foi algo pensado. Na verdade, eu queria ser médico. Era Hum, minha, eu não sei se era uma coisa de criança, mas eu é. queria ser médico. Então, os meus estudos, o meu pensamento era para ser cardiologista. Rapaz. Não me pergunte por quê, mas cardiologista. Apesar de ninguém da minha família ser da medicina. A Hum. primeira pessoa da medicina da minha família foi minha prima, que é médica hoje, né? Mas deve ter uns 4 anos que ela se formou. Então, o que acontecia? Eu estudava pensando realmente em abrir corpos e cuidar dos corações. Hum. E eu não sei se tu lembras na nossa época, que a gente já está naquela fase do na nossa época, você ia fazer o chamado segundo grau, tu escolhia se era CH, Ciências Humanas, né? É. Ciências Biológicas ou Ciências Exatas. E o que que acontecia, viu, Carol? Eu estudava minha vida toda é escola pública, praticamente, né? Tirando 1 ou 2 anos. Então, eu na escola pública, assim,
vou falar, né? Eu sempre fui assim, o melhor aluno da turma. Reconhecido pelos professores, não sei o que estou dizendo, não. Né? Nunca Então, eu tinha, imaginei isso, nunca imaginei isso. Aí agora eu já estou ficando surpresa com essa live. então, uma vez uma professora chegou, os professores chegaram com a mamãe, eu devia ter uns 9 anos. E eles falaram para minha mãe, né? Ludinha, vamos passar o Ney para um ano a mais. Eu acho que eu estava na terceira série. E aí elas queriam me passar para a quarta série, isso era maio. Porque ela disse que eu já sabia tudo que elas falavam, eu realmente ficava lendo já os livros antecipadamente, né? Então elas falavam, o Ney tá perdendo tempo, na verdade ele tem que já ir para outro. Aí a mamãe, eu me lembro, eu estava com a mamãe, e eu torcendo para ela me botar para frente, né? E ela disse, não, meu filho vai seguir o caminho normal, deixa ele lá e tal. E aí eu continuei na minha turma. Mas enfim, sobre a história do direito, é um dos fatos sem explicação na minha vida. Por quê? Porque eu queria sempre ser médico. Quando eu cheguei na etapa de escolher, obviamente eu ia escolher o CB, né, que era Ciências Biológicas, cujo preparo ia ser todo para a área dessa ciência biológica e tal. E aí eu fiz na escola pública, nós fizemos uma prova ao final do ano, e essa prova ela ia te estabelecer um ranking, viu, Carol? E aí eu escolhi, nesse ranking, dependendo de como você ficasse, tu escolherias a tua escola, né? E claro, eu tinha escolhido escolas que tinham boa desenvoltura, digamos assim, né, na área de CB, escolas públicas. Carol, inexplicavelmente, eu não passei nessa prova. Eu não passei nessa prova, foi uma coisa que até hoje eu não entendo. Eu fiz a prova normalmente e tal. E aí o que aconteceu? Quando eu recebi a notícia, foi surpresa não só para mim, para a família, mas para os professores que me tinham como um aluno exemplar. E eu fiquei sem chão, porque aí eu já não tinha a opção de ir para uma escola de CB, porque todas foram preenchidas. E o meu pai me pegou pela mão, eu não lembro agora idades, mas era novo. Meu pai me pegou pela mão e falou, vamos pelo menos arranjar uma escola para você não perder o ano, né? Para você não ficar parado. É uma escola pública. Aí nós fomos na Escola Deodoro de Mendonça, aqui em Belém, uma escola estadual. Descobrimos que tinham 2 vagas ainda a preencher e eu perguntei, qual é a área? CH. E aí eu peguei a última vaga da Escola Deodoro de Mendonça. Lá eu fiz todo o meu, na época, 2º grau. E Deus me desviou do caminho da biologia. Na verdade, eu tenho o maior medo de sangue, Carol. O maior medo. Não ia dar certo. Sério, eu já até. Olha, é para contar coisas pessoais, eu já até desmaiei tirando sangue. Mentira! A minha mulher vai me matar depois que eu já desmaiei tirando sangue. Então eu só sou grande, assim, mas se uma agulhazinha qualquer eu já fico nervoso. Então, Você tem filhos, né? Tenho 2 meninas. E aí, você viu o parto, não? Olha, eu vi, participei do parto, sobretudo da primeira. Eu vou já te contar a história. Mas aí o que aconteceu? Eu entrei no Deodoro de Mendonça, lá fiz todo o estudo ciências humanas, né? E aí fui, na hora de escolher qual curso fazer no vestibular, foi tormentoso para mim. Por quê? Porque, assim, você sabe, naquela época, eu só tinha 2 opções de curso de Direito em Belém do Pará. A pública, a Universidade Federal do Pará, e a privada, né, que na época só tinha chamado NAMA, a Universidade da Amazônia, que ainda hoje existe, uma boa faculdade. Então, assim, como eu não tinha recursos, os meus pais realmente não tinham condições, eu venho de uma família muito simples e pobre. Papai e mamãe não foram à universidade, papai era vendedor de loja, normal, sem estudo. A minha mãe sempre foi dona de casa, mas sempre me estimularam muito aos estudos, né? Eles não tiveram essa oportunidade, mas sempre me estimularam muito. Então foi foi muito difícil para mim, porque se eu escolhesse direito, Carol, a possibilidade de eu entrar na faculdade pública era mínima, quase zero, devido à concorrência, que você sabe que é muito grande. Então, as pessoas que fazem cursinho, vieram de um estudo particular, fazem cursinho, geralmente são as pessoas que se desenvolvem melhor nas provas do vestibular e conseguem as vagas, né? Então eu tinha esse dilema. Eu só tinha um tiro, uma bala, na verdade, né? Eu tinha que acertar a faculdade pública, porque eu não tinha condições de fazer a privada, a particular.
E aí eu me lembro, cara, eu fiquei uma semana na dúvida se eu fazia, não fazia. Aí um professor me orientou a fazer administração, né, que eu entrasse na faculdade no outro ano, eu tentasse direito, me preparasse melhor e tal, para fazer direito. Enfim, eu sei que nesse dia, me lembro como hoje, eu estava com um formulário para preencher. Quando chegou no curso, eu deixei em branco. E preenchi tudo. Tá. Quando terminou que eu assinei, eu fiquei pensando, e agora? Eu boto Hum. aqui filosofia, eu boto, sei lá, administração, e aí tento estudar melhor, ou eu vou em direito e vejo e seja o que, né? O que vai acontecer? Menina, eu enfiei um D lá, não deu mais papagaio e enfiei direito. E aí o que aconteceu? Ainda assombrado com os anos atrás, que tomou pau no negócio. Exatamente. Eu tinha isso na minha cabeça também. Eu falei, meu Deus, não é possível. Nessas horas H, assim, nos pontos É. centrais. Será que eu vou sempre falhar, né? Eu fiquei pensando. O que eu fiz nesse ano, viu, Carol? O que eu fiz? Eu acho que eu tinha 16 anos, mais ou menos. Quando eu pensei, a escola pública tem as suas dificuldades. Infelizmente, não era como antigamente, as mesmas que tem hoje. Não, praticamente não tinham aula, os professores eram até dedicados, mas tinham outras atividades também, enfim. Eu percebi que dentro da escola eu não ia render, não ia conseguir minimamente me preparar para o vestibular. Então, os professores já me conheciam como um bom aluno. Eu convidei os professores para uma reunião. E com 16 anos de idade, eu perguntei para os professores se eu poderia, estava autorizado a não ir mais para aula. Se eu poderia estudar sozinho na Biblioteca Pública Artuviana, aqui em Belém. Eles me dariam presença, me diriam os dias da prova, eu viria fazer, mas diariamente eu não iria para lá. Eu iria para a biblioteca estudar sozinho. Foi uma discussão danada, até com a diretora da escola eu tive que falar. Abriram essa exceção para mim, Carol. E ali eu passei ali uns 4, 5 meses, indo 8 da manhã para a biblioteca artuviana, pegando o livro emprestado, saindo de lá 5 da tarde, quando fechava. No almoço, desci e comprava um pão com ovo e um Nescau. Era o meu almoço. Isso foram 4, 5 meses desse jeito. Quando chegou nas provas, eu ia fazia as provas tranquilo. Encurtando a história, dos 120 aprovados no curso de Direito da UFPA, eis que estava lá, Ney Maranhão, inacreditavelmente, sem fazer cursinho. Foi assim, impressionante, porque lá eu vi o poder, né, do cursinho, do preparo privado, porque quando nós reunimos os 180 aprovados em Direito na UFPA, na orientação acadêmica, o professor perguntou, quem daqui veio da escola pública sem fazer cursinho? Carol, não, 2. Eu, lá atrás, e um cara lá na frente, o Alan. Aí ele falou, olha, todo o restante se conhecia, dos grandes cursinhos de Belém. E aí o professor pediu uma salva de palmas, né, pra gente, porque, olha, não é fácil, Carol. Por isso que eu sou a favor, né, das ações afirmativas, né, a questão das cotas, especialmente cotas sociais, porque, de fato, não é brincadeira, era um funil muito pesado. Consegui, mas eu conhecia muita gente boa da minha turma que não conseguiu, né? Mas, enfim, assim eu entrei no direito. Foi meio assim, sem querer, numa luta meio Aí seus inglória. pais ficaram desesperados, né, de felicidade. Foi. Ali já estava... Aí virou um orgulho, o mártir da família. Aí foi assim foi fenomenal. Eu me vi numa faculdade pública, fazendo direito, foi assim a realização de um grande sonho. E você falou bem, Carol, era um sonho dos meus pais nessa época já estavam separados, né? Eu tinha 12 anos de idade. E eu morava então com uns tios, né? Mas meu pai, minha mãe, meus tios, meus familiares, meus primos, ficaram muito, muito orgulhosos e eu fiquei muito feliz. Foi assim, ali minha vida começou realmente, digamos assim, eu comecei a ver uma esperança maior, né? Porque Mas eu até não então a entendi. gente Quando seus pais se separaram, você foi morar com seus tios, nem com seu pai, nem com a sua mãe? não, quando Ué? meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, e aí eu fui morar, a gente morava em São Luís, na verdade, né, em Maranhão. Uhum. Com a separação, eu fui morar com uma tia, irmã do meu pai, a tia Iris, né, cuja memória eu reverencio, e o tio Henrique também, que já falecido,
porque eles eram pessoas de melhores condições na minha família. Ah, Então, tá. ela era uma servidora pública federal, né? O meu tio também era servidor público federal. Então, eles concordaram em me receber para eu continuar estudando. Como eu tinha uma fama, aspa, né, de estudioso, então eles falaram, não, o Ney não pode ficar, né? A tragédia da quebra familiar e tudo. Traz o Ney para cá, que ele mora com a gente. E aí eu fui morar com meus tios, junto com mais três primos, nessa casa dos meus tios, mas em contato sempre, claro, com meu pai, que passou a morar na mesma cidade aqui em Belém, eu contactava com ele, e a minha mãe sempre também nas férias indo vê-la no Maranhão, no interior do Maranhão. Então foi assim minha vida, Carol, foi sempre muita batalha, jogo duro, disciplina, enfrentando situações inóspitas, né, contrárias. A percepção que eu tenho, Carol, é que eu sempre corri pelo menos nessa corrida com 10 metros atrás dos outros. Eu estava sempre tentando me superar de alguma forma para tentar me igualar, né, minimamente com aqueles que participam dessas corridas da vida. Então foi assim. Uhum. E aí, na faculdade, você tomou gosto também pelo magistério, né? E começou a paquerar a carreira da magistratura ou só depois? Não, aí o que aconteceu? Devido a essas dificuldades financeiras, a primeira coisa que eu botei em mente foi de fato prover recurso material para mim, né? Ou seja, conseguir um trabalho, um emprego. E eu fiz isso. Antes disso foi bem. Eu tive que trabalhar autonomamente vendendo. Carol, eu vendia nas ruas de Belém canivetes, livro didático, lanterna. Meus 17 anos já acadêmico de direito, né? Mas precisando de recursos para ir para a faculdade. Eu pegava 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Então era muito difícil. Às vezes eu não tinha recurso e alguns amigos me emprestavam dinheiro, que sabiam da minha situação, né? Então, almoçava num restaurante universitário. Então, o que aconteceu? Como eu morava muito longe, né, na periferia de Belém, e eram 2 ônibus para ir, 2 para voltar, eu pensei o seguinte, como lá em casa também o ambiente não era muito favorável para estudo, nessa época eu já tinha voltado a morar com meu pai, tá, Carol? Nessa Ah, época eu voltei a morar com meu pai. E aí, casa pequena, muita gente e tal, eu precisava de um silêncio para estudar. O que eu decidi? Eu ia de manhã cedo, minha aula era à noite na Federal, como estudante, né? Mas eu ia 8 da manhã e passava o dia inteiro na UFPA. Eu ia para a biblioteca da UFPA, estudava, almoçava no RU, restaurante universitário, à tarde ficava estudando, quando era à noite eu ia para a aula e no final voltava para casa. Para ter uma ideia, a aula terminava 10h30, eu chegava em casa meia-noite, meia-noite 10, meia-noite 15, era bem afastado mesmo. E aí o que aconteceu, Carol? Eu ia para a biblioteca e aí me apaixonei pelo direito de cara, né? Assim, a vontade de estudar, peguei os livros e já focando em concurso. Então, antes de estudar constitucional, eu já tinha estudado praticamente 2 livros de constitucional. Antes de estudar de civil, formalmente, né? Eu já tinha estudado civil. Então, eu já fui me preparando, peguei as disciplinas base e fui estudando. Até que um dia, um amigo meu, que hoje é juiz, o Elton, em Santa Catarina, veio do trabalho, ele me disse assim, Ney, saiu um concurso muito bom, todo mundo está falando que vai fazer aqui na faculdade. Qual é o concurso, Elton? TRT. uhum. Servidor Técnico Judiciário do TRT-8. Aí eu falei, nossa, me dá o edital. Aí nós imprimimos o edital. Quando eu li o edital, Carol, eu tinha estudado 80% já do edital, só faltava o tal do direito do trabalho e processo de trabalho. Ah, tá. E aí o que eu fiz? Bom, eu vou fazer esse concurso então, né? Aí eu peguei os livros emprestados de trabalho, processo de trabalho. Meu primo era juiz do trabalho, tinha acabado de passar, Ricardo Maranhão Santiago, é juiz titular aqui na Quinta de Belém. Então, eu peguei os livros com ele, umas referências, e aí eu comecei a estudar. Antes de na própria faculdade Na estudar direito do faculdade que eu trabalho. estudava. E aí eu com 18 anos, cara, eu passei como técnico judiciário do TRT-8. Né? Ah, Passei no concurso para servidor, 5 vagas, né? 20 mil inscritos, mas a gente passa de novo no funil.
Então É. foi uma Pô, mas outra. aí você já mudou de status. Aí Ah, pronto. aí foi diferente. Aí eu comecei a surfar já. Aí já foi. É. Aí parou de vender coisa no sinal. Não, aí eu já fui, já, graças a Deus, já foi uma outra história. Né? Já foi uma É. outra história. Foi uma. Aí eu tomei posse como servidor, 19 anos. Né? Eu tinha 19, eu passei com 18, tomei posse com 19. E fui, Carol, para a primeira junta de conciliação e julgamento de Marabá, que é uma cidade aqui no Hum. interior do Pará. Né? Na época era junta de conciliação e julgamento. E ali, quando eu cheguei, fui recebido, tudo. Comecei a trabalhar no atendimento, depois envelopagem. Naquela época não tinha nada de PJE, era tudo os É. autos, né, Carol? E aí lá eu conheci o doutor Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior, que é juiz aqui na 8ª região e que foi a pessoa que, além do meu primo Ricardo, que me inspirou, mas com ele eu pude ver o dia a dia de o que é ser um magistrado, né? Hum. E ele realmente foi decisivo para que eu começasse a anelar a ideia de ser magistrado, embora isso para mim fosse algo muito longínquo, né? Uma coisa assim muito difícil. Mas eu desde aí, Carol, aí não é brincadeira não. Desde o terceiro ano da faculdade eu estudava para ser juiz do trabalho. Eu Hum. sempre fui assim me acelerando. Então E você passou com quantos anos? pois é, aí eu me formei em 2002. Ah, Aí tem uma história, né? Como eu te falei que tudo é meio complicado. Eu passei para direito em Belém, como eu te falei, né? certo. Só que quando eu passei para servidor, como eu disse, eu fui para o interior do Pará. Por incrível que pareça, em Marabá tem uma UFPA, tinha na época uma UFPA com direito. Então eu pensei, opa, eu vou transferir da capital para o interior a minha vaga. Certo. Carol, eu passei 2 anos lutando e não E não tô, consegui transferir. Não e não tô consegui. vendo. Não consegui transferir minha vaga. Literalmente me disseram o seguinte: olha, quando você fez concurso, você sabia que podia ser nomeado para qualquer lugar, e aí você não tem direito a transferir tua vaga. Eu falei, poxa, se fosse do interior para Belém, que a concorrência é maior, tudo bem, mas é de Belém para o interior, que a É. concorrência é menor, mas não teve jeito, Carol. Eu conversei com um professor muito bacana e muito sério, né? E me disse o seguinte: Ney, eu vou te ser sincero, não perca mais tempo, faça vestibular de novo para Belém, lá em Marabá. Eu falei, professor, eu vou estudar de novo física aqui. Tô lhe dizendo, você não vai conseguir aqui. Faça vestibular de novo lá em Marabá. E aí, Carol, Tu eu fez? já no terceiro ano do curso de Direito, voltei a estudar. Aí eu fiz 2 meses de cursinho em Marabá para voltar a estudar física, química, biologia e tal. Tu Ah, acredita? mentira! Tô te Ah, falando. Senão eu ia perder meu curso. Aí o que aconteceu? Aí eu fui aprovado no vestibular em Direito da Universidade Federal do Pará, agora em Marabá. E ah. quando eu entrei, claro, pedi o crédito das disciplinas. Aí, graças a Deus, Aí eles foi. creditaram. Então, Aí assim, você terminou. aí a minha turma de Belém se formou, acho que em 2000, mas eu me formei só em 2002. Quando eu me formo em 2002, o doutor Itamar me convida para ser diretor de secretaria dele na 4ª Vara de Belém. Hum. E aí, Carol, eu fiquei numa encruzilhada, porque eu falava para ele, doutor Itamar, eu quero ser seu assistente, porque eu quero ser juiz. Né? E ele falou para mim, olha, eu vou ser removido para Belém. Se eu for para a 4ª Vara, tu vai ser meu diretor. Se eu for para a 7ª, tu vai ser meu assistente. Menina, haja eu orar pedindo para ele ir para a 7ª Vara. Meu Deus, não, vai para a 7ª, vai para a 7ª. Quando ele me diz, é 4ª Vara. Lá Hum. vai eu ser diretor de secretaria. E aí, diretor de secretaria, naquela época, né? É bem complicado, muito processo, vara da capital. Enfim, Hum. foi nesse contexto aí que eu comecei. Aí eu acirrei, né, os estudos para magistratura. E com 1 ano e 9 meses, mais ou menos, 2004, eu passei no concurso para o TRT-8, onde eu era Hum. servidor. Né? E aí eu fui com 26 anos. Eu tinha Então você 26 nunca anos. tomou pau no concurso da Não, magistratura? tomei. Ah, Nesse tá. 1 ano e 9 meses, eu Tu fiz fez aí um. uns 8, 9 concursos. Porque assim, Ah, tinha tá. muitos ao mesmo tempo, né? Hum. Então, o que aconteceu, Carol? Eu fiquei 4 vezes na prova de sentença.
Hum, O primeiro concurso que eu fiz no TRT, que foi o do TRT-8, foi o primeiro. Eu fiquei na sentença. Primeiro que eu hum, fiz. Pá. Passou só uma pessoa nesse concurso, eu fiquei em segundo. Fiquei com, na época, para passar era 5-5-5. Eu fiquei com 5-4-4. hum, Então foi na trave. Aí eu me animei mais, né? Poxa, no primeiro, tudo. Aí veio o segundo, Maranhão, sentença. hum. Depois eu fui e fiz o de Recife, segunda fase. Brasília, segunda fase. Rondônia, sentença. Cuiabá. Cuiabá eu fiquei em primeiro lugar na primeira fase e na segunda fase. Eu Hum. fui todo cheio fazer a prova dissertativa de sentença. Carol, eram 12 vagas para 10 candidatos. Tu não É, passou? até o desembargador falou, pessoal, calma, o resultado que sairia semana que vem vai sair amanhã, faça com calma a prova. Olha, cara, uma prova maravilhosa essa de Cuiabá, TRT 23. Fizemos a prova e os 10 decidiram ficar para o outro dia para esperar o resultado. Carol, tu acreditas que eu fui reprovado nessa prova? E você era o primeiro lugar. Eu não sei o que aconteceu, fui reprovado de Ah, novo. Aí ah. aquilo começou a me inculcar. Aí eu falei, não, mas não é possível. Será que eu não sou, né? Será que não é para eu ser magistrado? Eu fiquei pensando. Até então, Carol, nunca passou na minha cabeça ser professor, tá? Eu Hum, nunca imaginei ser professor. Mas enfim, aí foi que veio. Quando eu perdi essa de Cuiabá, Carol, foi a quarta sentença que eu perdi. Na semana seguinte, eu faria a quinta sentença. De novo, no TRT da oitava região. hum. Então eu estava aprovado em 2 lugares para a prova de sentença. Fui para essa de Cuiabá, que eu achei que ia voar, pau de novo, quarta derrota. Aí na outra semana eu fui fazer a sentença do TRT da oitava região. Aí eu cheguei só o bagaço, Carol. Cheguei... porque aquilo vai minando a tua Vai força, né? minando a pessoa mesmo. É. Você começa a ficar se questionando se você realmente está preparado, se aquilo é para ti, né? Eu sempre fui muito religioso, eu fiquei pensando, será que Deus não me quer na magistratura, quer que eu siga a carreira de servidor? Enfim, então eu ficava me questionando, me perguntando e tal. E essa prova foi uma prova que eu fui fazer sem, sabe, mergulhado assim numa contrição, num respeito enorme, porque até então eu achava que eu ia passar, fiz uma boa prova, não tem como eu reprovar, e eu só levava. Só levava, Hum, né, batia com a cara na parede. Pois nessa prova eu fui com outro espírito, sabe? Eu fui com um espírito mais humilde, mais tranquilo, mais dependente de Deus. Eu me lembro, cara, eu vou te contar aqui um fato. Sempre que eu ia fazer minhas provas, eu tirava 1 minuto para conversar com Deus. Então, quando as provas são entregues, você fica com a prova fechada, e aí alguém fala, pode abrir, aí começa. Então, quando fala pode abrir, todo mundo abre a prova. Quando era prova dissertativa, você via. Olha, era uma confusão. Eu me impus a seguinte disciplina: o primeiro minuto eu vou dar para Deus. Então, eu ficava com a prova ainda fechada, eu ouvia aqueles barulhos de folha balançando, a gente escrevendo, mas eu ficava me concentrando e falando, pai, meu pai, me abençoa, não me deixa de novo. Que eu não faça besteira de novo, papai. Ficava orando. Quando dava 1 minuto, eu abria a minha prova e começava a fazer. hum. Essa, nessa prova que eu estou te falando agora, eu fiz uma prova dificílima, fiquei na dúvida, e, para te ser sincero, errei a prova. A prova era uma prova que era para se reconhecer pedido de demissão, a banca queria isso, e eu reconheci outra coisa, dispensa motivado. Então, quando a gente saiu, eu fui conversar com os amigos, né, que estavam fazendo a prova. O que você fez? Aí o pessoal, foi pedido de demissão. Aí eu perguntava para outro colega, tu deste o quê? Pedido de demissão, essa era a parte mais fácil da prova. Eu falei, não, foi dispensa motivada. Aí falou, não. Aí todo mundo se reuniu ao meu redor, me olhou e falou, Neizão, quinta derrota. Olha, Carol, foi uma luta. É. Esse resultado ele me triturou. Demorou assim uns 2 meses para sair. A minha esposa grávida da nossa primeira filha, gravidez de risco, e eu É. proibi ela de assistir o resultado da prova de sentença. É. Porque eu imaginava que ia ser uma coisa angustiante, sempre era, aquele nome e tal, vai falando, aí vai que reprova de novo, como tudo indicava que ia reprovar e tal, não sei o que. Não. Decidi também eu mesmo não ir.
No dia eu fiquei na vara, lá trabalhando, o Itamar me falando, vai lá, rapaz. Eu falei, não, doutor Itamar, vou ficar aqui mesmo e tal. Eu acho que eu vou reprovar e tal. Vai nada, rapaz. Ô, cadê a tua fé? Enfim, até que a Jofrane me liga, minha esposa, Jofrane, e diz, olha, é o seguinte, eu estou aqui e vou assistir o resultado da prova de sentença, estou aqui com a Leila, que era uma amiga nossa, esposa do Elton. Esse Elton, aquele meu amigo, sabe aquele meu amigo que eu falei no início? Lá da Faculdade de Direito? Pois é, o Elton passou comigo como servidor e passou como juiz também, viu? Foi juiz do trabalho. Aí ela falou, eu tô aqui com a Leila, esposa do Elton, a gente vai assistir o resultado. Aí eu falei, menina, pelo amor de Deus. Tá bom, quando sair o resultado, tu me liga, independentemente do que aconteceu. Tu tem que me ligar. Tá bom. Olha, passou 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, e nada dessa mulher ligar. Aí eu falei pro Itamar, ela não teve coragem de me dizer que eu reprovei. Até que ela ligou, e aquela voz mansa, né, da Jofrane, não, meu amor, tá, não sei o que, olha, só para dizer o resultado. Aí poxa, eu fico imaginando, né? Se eu tivesse passado, ela ia dizer, Eu fiquei pensando. Ela na maior tranquilidade, olha, eu vou te dizer o resultado. Aí eu me lembro que eu perguntei, antes de me dizer, o Elton passou? Ela falou, passou. Eu falei, graças a Deus, fiquei feliz. Tatiane passou? Fui perguntando às pessoas que eu conhecia, né? O Daís, passou e tal. E aí eu falei, tudo bem, agora me diz aí se eu passei ou não. Ela falou, olha, é o seguinte, passaram dos 32, passaram 12. Ótimo. Desses 12, o primeiro lugar foi a Tatiane. Ela tirou acho que 8 na sentença. Eu falei, que maravilha, a Tatiane era uma grande amiga minha. É uma grande amiga minha. E aí aí ela falou, e o segundo lugar tirou 777. Eu falei, quem foi o segundo lugar? Ela falou, Ney Maranhão. Aí eu falei, não, para, tu tá de brincadeira. Tu passaste, tu ficaste em segundo lugar. Eu falei, não acredito. Ela falou, tu passaste. Pois, menina, quando eu mais tinha certeza que passaria, eu nunca passava. Quando eu tinha convicção que não ia dar certo, foi quando Deus me passou. Aí foi que eu fui sentindo. Aquilo era um trabalhar de Deus, na verdade, né? Me moldando, né? Eu acho que se eu passasse no primeiro concurso, a vaidade não tem jeito, né, Carol? Me sentir tal. Não, eu passei de primeiro e tal. Isso influencia na nossa carreira, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de vaidade. E quando eu passei, foi no momento certo, no concurso certo, no tempo exato. E já tratado por Deus com o caráter, né, limpo, direitinho, sabendo dos meus limites, e de que aí sim eu estava preparado para ser juiz, tendo humildade, né, acima de tudo. Então foi assim, Carol. Eu dei uma corrida, mas deu para contar um pouquinho da história. Que loucura, hein? O pessoal tá aí direitinho? Será que eles estão ouvindo direitinho? E a Regina comentando a verdade. Conhece a Regina Butro do MPT? Sim. Oi, Regina, que bom. Ô, Ney, mas que maluquice, hein, gente? Ó, meu pai do céu. Cadê o Felipe? Eu não vi ainda, não. Ali, Deus quer até pra... me identifiquei com essa história. Verdade. Que doideira, hein, Ney? Aí, quer dizer, então, quem te avisou, né? O amor da sua vida. Olha aqui também foi. Que coisa sintomática isso, né? O que aconteceu, Carol? Foi uma... A minha filha, a mais velha, tem a idade que eu tenho de magistratura, porque eu tomei posse em 2004, ela nasceu em 2004, então ela tem 15, vai fazer 16 anos, né? Então foi assim uma... Carol, uma pessoa que veio de onde eu vim, com as dificuldades, né, tudo, você chegar à magistratura, foi assim A minha mãe, eu nem contei muito da minha mãe é muito simples, de maneira que quando eu falei para ela que eu comecei a fazer concurso para juiz, ela não sabia nem... Carol, eu falo isso, ela não sabia do que se tratava. Então, quando eu passei no concurso, ela sempre perguntava, você passou no concurso? Como eu reprovava nas provas de sentença, aí eu dizia, não, mamãe, ainda não é o momento, tal, eu reprovei e tal. Aí, para ela não ficar triste, eu disse assim, eu não vou mais contar para a mamãe que eu faço concurso para juiz, eu só vou contar no dia que eu for aprovado e já vou dizer que eu sou juiz. Foi o que eu fiz. Falei nada para ela, acho que os 3 últimos concursos eu já não falei nada e tal. Quando eu passei, saiu a prova oral, fui aprovado, peguei o telefone e liguei para a mamãe, lá em Caxias, no interior do Maranhão. Mamãe, tem uma notícia muito boa para lhe dar. Diga, meu filho. Aí eu falei, eu fui aprovado no concurso para juiz, seu filho é juiz, mamãe. Aí ela falou, o quê? Seu filho é juiz. Aí ela, pois é, mas e aí? Aí eu falei, não, eu sou juiz, mamãe, eu passei no concurso para magistrado.
Aí ela falou, meu filho, não beba, cuidado aí, hein? Eu falei, mamãe, mas eu não bebi, por que você não tá falando isso? Não, meu filho, eu só tô dizendo pra você ter cuidado. Tá bom. Aí encerrou. Mamãe é desse jeito, Carol. Sempre pé no chão, uma pessoa sabe, não estudou em faculdade, mas tem uma sabedoria, sabe, a sabedoria Hum. prática das coisas da vida. Ela é muito, muito boa. A mamãe só foi saber o que eu faço porque ela precisou ajuizar uma ação trabalhista. Hum. E depois da audiência dela, lá em Caxias, no Maranhão, ela me liga e me diz o seguinte: meu filho, pelo amor de Deus, não me diga que a sua função é aquela do homem de capa preta. Aí eu falei, como é que é? Meu filho é aquele que é o juiz, é um homem com uma capa horrível preta. Eu falei, mamãe, pior que é verdade. Essa é a toga que a gente tem que usar quando é magistrado. Ela falou, meu filho não usa aquilo que é muito feio. Então, assim, desde que a mamãe me orientou a não usar toga, mais que a corregedoria não esteja ouvindo, né? Eu não uso mais a toga. Tenho evitado. Até que aqui nas audiências em casa, para não botar gravata, aquela coisa, eu boto a toga. Eu tenho botado a toga. É, Mas a mamãe é desse jeito. Sim. é. E foi uma felicidade. Tu não imagina, né? E Como é que... ela que passou essa religiosidade toda que você estava falando, muito de. Ai, Carol, eu não sei, assim, a mamãe não tinha práticas religiosas, nem papai, né? A gente não tinha Hum. ninguém, não. Era uma coisa minha mesmo. Você tem uma ideia, eu com 7, 8 anos ia sozinho para missa. Difícil. Domingo de manhã, meu pai não ia para a igreja, minha mãe não ia para a igreja, nenhum dos dois religiosos, nunca foram. Ninguém não tinha na minha família nem religioso, nem cristão, nem católico, nem cristão evangélico, nada, não tinha nada, é uma referência. Mas eu não sei, eu nasci com esse anelo, esse desejo de conhecer a Deus, sabe? E Hum. isso é impressionante, com 12, 13 anos e tudo, a pessoa fica, menino, esse Ney vai sozinho para missa, esse menino, eu me arrumava, botava minha calça jeans, a camisetinha, né? Aí eu com 22 anos me converti, né, à fé cristã evangélica, já tem 20 anos, né, vai fazer 20 anos agora. Mas assim, tudo realmente uma busca muito pessoal mesmo, né, de reflexão, de É, leitura. e a busca pela magistratura, por direito, por tudo, né? Uma coisa meio que inexplicável. Você vai saindo de É, você sem influência, né? Porque é, geralmente a gente tem, assim, eu não paradigma. tinha professor, não tinha ninguém professor, não tinha ninguém magistrado, não tinha ninguém. Então, assim, realmente eu não sei, eu sou um ser meio complexo. Até os psicólogos, eu acho que teriam muito trabalho comigo. Porque assim, a separação dos meus pais foi muito por minha causa, né? No sentido de quando eu vi que a situação era incontornável, eu chamei os dois e dialoguei com eles. Falei, olha, assim não dá, né? Vai chegar uma hora que realmente vai ter um problema sério aqui. Vocês têm que tomar uma decisão a respeito disso. Eu tinha 11 anos. Quando eu É. sentei com meus pais e conduzi os meus pais a tentar resolver o problema deles, né? Você é filho É, único. eu tenho são 3 irmãos. Tenho mais duas 3 irmãos. irmãs. Tenho mais duas irmãs. Mas você que sempre foi fora da caixa, assim. Eu era o mais velho, né? Então as minhas duas Hum. irmãs eram bem pequenininhas. E o que aconteceu? Quando eles se separaram, aí é isso que eu ia dizer. Eu com 11 anos já não tinha mais o núcleo familiar, né? Minha mãe ficou em Maranhão, meu pai foi morar numa outra casa, eu fui morar numa tia. Então, muito cedo eu fiquei sem referências, né? Assim, o pai, a mãe, as irmãs, É. nós fomos criados separados. Só depois foi que a minha irmã, a terceira, a Thalita, veio com 15 anos para minha casa. Aí eu já era juiz, já estava, né? Minha esposa é servidora do tribunal, servidora pública federal concursada. Então, a gente já com uma estrutura montada, já o apartamento nosso. Trouxe, né? Eu já pagava os estudos dela. Eu trouxe a minha irmã mais nova para morar comigo, né? Para ela estudar aqui e fazer faculdade. E aí eu recebi ela com 15 anos e só saiu da minha casa com 25, formada em Direito e casada. Né? Então uma filha, né? Então foi praticamente uma filha, né? Ela é a Thalita. A minha irmã Carol morou um tempo comigo também, mas nós temos uma diferença de idade, acho que 3, 4 anos, tudo. Ela é psicóloga, né? A minha irmã trabalha no Ministério Público. Então, assim, Carol, a minha mãe, digo a minha mãe porque ela que ficou com a barra com as minhas duas irmãs sozinhas, imagina uma mulher sem profissão, sem estudo, com 2 crianças pequenas, pobre, sem pessoas para ajudar. Os 3 filhos, nenhum se perdeu, nenhum se envolveu com droga, teve dificuldade, todo mundo conduzido nos estudos. A minha mãe, Carol,
ela sentava comigo para estudar e ela estudava as lições e me ensinava. E aí chegou um momento que eu comecei a perceber que ela não conseguia mais estudar, porque estava ficando cada vez mais complexo, né? Quando eu era menina. Ela não conseguia mais aprender para me ensinar. Para te ensinar. Aí eu falei para ela, mamãe, fique tranquila, eu vou fazer uma rotina de estudo, deixa que eu estudo sozinho, dê atenção para Carol e para Thalita. E aí eu comecei a seguir o voo solo. Foi com ela estabeleceu para mim a rotina, eu estudava à tarde, mas de 8 às 11 era estudo direto. Não tinha negócio de tablet naquela época, né, de iPhone, nada. Era estudar direto. Realmente, e de onde você tirou a história de ficar na biblioteca, de fazer o vestibular sozinho, né? Tudo isso, gente. E aí a vida acadêmica, como é que foi a história de dar aula e tudo? Aí já foi natural, né? Não, aí foi o seguinte, depois eu já na magistratura, já com vitalício, já em Belém, eu me vi assim, eu falei, eu acho que eu vou estudar, fazer um mestrado, né? Deu vontade mesmo, sabe? Não pensava em ser professor, não. Fiz as provas, essa é uma história à parte, fica para outro dia, mas, e aí eu entrei no mestrado na UFPA, quem me orientou foi a doutora Pastora Leal, que é a presidente do meu tribunal hoje, foi na área do direito civil, responsabilidade civil. Lá eu comecei a pensar, eu comecei a ver que era possível, e que era um sonho, comecei a nutrir esse sonho de ser professor, né? E foi. Depois que eu saí do mestrado, eu passei no certame de professor substituto. Depois eu saí para fazer o doutorado na USP. E eu defendi a minha tese, Carol, na USP, numa segunda-feira. E na terça, eu tomei posse como professor efetivo. Eu fiz o concurso para professor da Federal, cujo requisito era o doutor, ser doutor. E eu me inscrevi contando que eu conseguiria acelerar o meu doutorado, né? Foi difícil, foi complexo. Eu fui monitor do Guilherme Feliciano lá na USP, né? Durante quase 2 anos, na graduação e na pós. E nesse interregno, me submeti ao concurso para professor efetivo, fui aprovado em primeiro lugar. E aí, num corre-corre danado, a gente conseguiu marcar a banca, tudo. O último dia, Carol, para eu tomar posse como professor efetivo era terça-feira. Então eu defendi na segunda. Se eu perdesse o avião, eu não conseguiria minha vaga na Federal. Cheguei em Belém, na terça-feira eu estava com a minha ata de aprovação, assumindo como professor efetivo da Sempre Universidade assim, Federal, né? Sempre passando. É por isso que agora eu estou me dando até um pouco mais de... Não, minha vida sempre foi muito corrida. Nossa! Eu estou agora dando assim uma respirada um pouco mais, sabe? Realmente é uma... Você está com quantos anos, Ney? Eu estou com 41, né? Vou fazer... Não, desculpa, estou 42. Vou fazer 43 em abril do ano que vem. Certo? 42. Com essa experiência de 70. Com essa cara de... Com a cara de 42, mas 42. Ai, e agora para frente, tudo bem, vamos desacelerar, mas quais são os seus planos, seus projetos futuros, assim, mais audaciosos? Sim. Não, assim, eu graças a Deus, Carol, eu tenho assim, eu sempre me contentei, sabe? Eu me contento com aquilo que eu tenho. Eu realmente nem esperava, com 42 anos, chegar onde eu cheguei, né? Uma coisa assim, realmente, que eu fico às vezes pensando, só pode ser Deus mesmo. E coisas que foram depois, que vieram naturalmente, por exemplo, academia, Carol, uma coisa que eu não pensava, um dia eu vou ser acadêmico da Academia Brasileira, não existe isso, não existia, né? Então foram coisas que naturalmente, um dia eu estou sentado com o Sebastião Geraldo de Oliveira, a gente era de uma comissão no TST de trabalho seguro, e aí ele me perguntou, Ney, tu já pensou em entrar na academia? Aí eu falei, não, Sebastião, entrar na academia, pelo amor de Deus, eu tenho um livrinho escrito, né, tal, tem que ser uma coisa assim quando eu tiver meus 60 anos, eu pensava assim, né? Aí ele falou, Ney, tu estás equivocado, tu tem muito texto, o pessoal fala de ti, tu és uma pessoa super comentada. Eu falei, olha, eu não acho que não é o momento não. Enfim, naquele dia ali me despertou, o Sebastião me despertou, eu falei, pô,
Será? Mas as Será? coisas foram Vou acontecendo. contar para minha mãe, para ver o que que ela acha. E aí eu fui um dos poucos até que entrei na Academia Brasileira de Trabalho com muito orgulho, muita honra, de primeira, né? Que é uma coisa que eu também não esperava. Verdade, é Eu não esperava. verdade. Eu esperava aí 3, 4 vezes com média ordinária acontecer, mas também foi uma surpresa enorme. E foi uma votação expressiva. Eu lembro quando Foi falaram um que voto. Não foi hã? expressivo, não foi um voto. Não, de muita gente. Aí Foi. foi comentado, porque realmente é difícil de primeira, né? Eu acho muito Exatamente. poucos. Hoje em dia, então, né? Você é Exatamente. uma dessa geração dos últimos 5 anos, quase não tem É, caso igual o seu. Mas eu então foi lembro assim também. para o futuro, o que que eu quero, Carol? Eu não falei ainda, né, mas eu tenho uma atividade voluntária, né, um trabalho voluntário como pastor, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, sou pastor auxiliar, eu não tenho Hum, uma congregação, não cuido de pessoas ainda, até porque eu não tenho tempo, né, eu sou magistrado, professor, tenho outras atividades, mas se você me perguntar o que eu quero no futuro, a título acadêmico, eu já tentei uma vez, não consegui, fazer a minha graduação oficializada em teologia. Né? Essa é algo que eu quero fazer ainda. Né? hum, Embora eu tenha estudos, né, em teologia, são necessários para a minha vida pessoal e para a minha atividade pastoral. Mas esse é um ponto que eu quero conquistar. E para frente, academicamente, eu acho que agora é hora de ajudar outras pessoas, né? Orientar alunos, né, mestrado, doutorado, isso eu me realizo muito. Né? Eu sou da pós-graduação da Federal, né? Então acredito que ano que vem eu já recebo o meu primeiro doutor. Então hum, agora é realmente preparar o caminho para outras pessoas, né? uhum. Abrir essas oportunidades para que outros possam vir depois e dar continuidade a tudo isso. Nossa Senhora, eu nem, mas você sendo pastor, como é que é? Você faz o culto, tudo? Você faz tudo? E é servir, né? Ah, Eu comecei servindo, cuidando de crianças. Então, o ah, pastor, que eu me botei à disposição, o pastor, o que precisasse, eu comecei literalmente cuidando de crianças. Depois, porteiro, né, vai ajudando ali. Aí comecei, depois de um estudo, né, fui crescendo, fui lendo, até que de uhum, repente eu me vi auxiliando o pastor na ministração do culto, na pregação da palavra, literalmente, na própria ministração, na hum, cerimônia, né, na liturgia do culto. Então, aliás, isso me ajudou muito na prova oral, viu, Carol? A experiência hum, que eu tinha de falar ao público na igreja, especialmente a experiência docente como professor de escola dominical, né? Eu fui professor de adolescente, de jovens, casais, adultos, eu fui subindo, né? Então, essa experiência toda de docência e de falar ao público foram decisivos nos meus concursos para a magistratura e para a docência. hum. Então, foram experiências que eu já tinha alguma, né? Eu já tinha angariado alguma experiência na administração pública, né? Em falar com as Ô, pessoas. Ney, pelo amor de Deus, para que você é muito modelo, muito certinho, gente. Você já fez. Tem alguma coisa que você já fez errado, assim, se arrependo, fiz uma Ah, besteira, pulei pelado na piscina esse no meio da negócio festa? botar bombinha no rabo de gato, essas coisas. A gente, quando é menino, faz essas É, coisas. nunca fez isso. Nunca. Sempre foi um anjinho da vida. Não, Que não, foi mais uma. maluquice, gente. E Mais a sua uma. esposa? Aí como é que você conheceu a tua vida amorosa? Como é que é? Aí vocês se Eu fui. conheceram. Ela vai ficar chateada, mas eu vou falar, vou ter que denunciar. O quê? Eu era servidor público, eu tinha 19 anos, ela tinha 21. Quando ela assumiu no concurso, né? E eu a recebi, porque a diretora de secretaria saiu de férias Hum, e me botou como a substituto dela, né? E aí hum. ela me falou, olha, semana que vem vai chegar uma servidora nova, né? Passou no concurso e tal. E aí começou aquele comentário, vai chegar a servidora, diz que ela é bonita, essa servidora e tal. Eu fiquei, não. Aí pronto, quando ela chegou, eu a recebi, fiz Hum, questão de fazer um tratamento, né? Uma orientação mais próxima e tal, das é. atividades administrativas. E acabou que ela me assediou e a gente está casado há 22 anos. Ah, Eu e a aí, conheci, portanto, na justiça do trabalho. ah, Nós éramos servidores. são duas meninas? São duas meninas. Aliás, cara, eu nem digo, eu casei com 21 anos, tá? Ah, nossa! Eu casei com Tá todo 21 anos. prematuro mesmo, né?
Mas não é. Eu acho que eu sou velho, eu nasci velho. Então eu fui. Com 21 anos eu casei. A Rebequinha, a Ruth demorou uns 3 anos para nascer, depois veio a Rebequinha. Que hoje tem a Ruth tem 15, vai fazer 16, a Rebeca tem 10, 11, 10, vai fazer 11. Então aí a Jofrane me acompanha aí praticamente já há 20 anos, né? São 21 anos, nós estamos juntos. Então foi lá, eu a conheci na Justiça do Trabalho. E que tal o Ney como pai de 2 meninas? É um universo, né, velho? Eu te confesso que se tiver terceira, eu queria uma menina, Carol. Eu queria uma menina. Eu sei que tem um menino, né? Eu não sei. Pois é. Eu não tenho aqueles sonhos de pai jogando bola com criança. Eu não tenho isso. Eu realmente sou plenamente realizado. Tanto que eu teria uma terceira menina. Eu acho, não sei, as meninas são tão carinhosas, tá, aquela massa aqui, mais cuidadosinha, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Elas são assim, preciosidades, né? São bênçãos de Deus na nossa vida. Você ia falar alguma coisa do dia do nascimento delas? Você falou assim, depois eu conto. Quanto tempo nós temos? 10 minutos. Bom, é o seguinte, a Ruth... Por que, gente? É uma coisa tão complexa assim. Foi um parto, Sônia. Não. Porque é o seguinte, Carol, apesar daquele meu problema que eu te falei de sangue, essas coisas, que eu tenho problema, mas assim, eu era o parto da primeira filha, tudo. Então eu com a Jofrane, a gente assistiu vários partos na Sky, para ir se acostumando, né? Como é que funcionava a coisa. Mentira, gente. Tô te falando, porque eu queria estar lá, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Pois minha amiga, eis que no dia... A Jofrane, na verdade, teve uma gravidez difícil, tá? Ela foi diagnosticada com útero infantil. O médico disse que o útero dela era de uma criança de 9 anos. Então, o médico disse que ela teria que perder 2, 3 filhos antes para poder ter a chance de ter uma criança saudável. Então, era como se a criança tivesse que esticar o útero, não ia suportar, morreria, viria outra, esticaria mais um pouquinho, até ficar adaptado para uma gravidez normal. Então, assim, isso foi bem complicado, essa notícia e tal, enfim. Mas a gente seguiu a vida, botamos tudo diante de Deus. Aí ela engravidou, e aí os problemas vieram, né? O útero infantil, tal, não sei o que, a criança vai sofrer. Ela, com 5 meses, teve um sangramento pesado, já foi para casa, já entrou de licença. Eu não poderia dar um beijo na bochecha dela, não podia, nada, porque podia abortar. E aí, quando deu 7 meses e meio, ela teve outro sangramento. E aí, amiga, com 7 meses, teve que nascer a Ruth. Nossa, muito prematura. Foi. Corrido, o médico me ligou, falou, Ney, já avaliei aqui, a criança está sofrendo, tem que tirar. Vamos fazer uma cirurgia, é perigosa. Enfim. E aí eu fui, a gente foi para lá, o doutor, eu confiava muito no médico. E aí, no parto, o Carol e colegas, olha a Jofrane aí, ó. Jofrane, minha esposa. Ela tá com olhação de coração. Então, o que aconteceu? Quando a criança nasceu, a Ruth, ela não chorou. A Ruth não chorou. Eu percebi que alguma coisa tinha acontecido, vi que ela não chorou, demorou, o médico olhou estranho, ela estava roxa. Enfim, aí o médico passou a criança para a enfermeira e ela correu, levou a criança para um outro lugar. E eu, Carol, percebi nos olhares que alguma coisa estava errada, né? Então, sabe o que eu fiz? Eu perguntei para ele, doutor, tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem, papai, e tal. Aí botou a Jofrane para dormir. Menina, pois eu fui atrás da minha filha. Saí varando aqueles corredores do hospital atrás da minha filha. Ele perguntou, onde é que o senhor está indo? Eu falei, vou atrás da minha filha. Volte aqui, eu. Carol, pois eu me deparo com o médico, uma enfermeira, numa pia com a criança, fazendo uma massagem cardíaca, né? E eles de costa não me viram. Então, quando eu percebi que era a Ruth, eu fiquei olhando. Eu não queria atrapalhar também, porque eu vi que ali era um momento decisivo, né? Eu sabia que era vida ou morte. Então, eu não quis atrapalhar ali e tal. Aí a enfermeira falou, chora, criança, fazendo uma massagem. Quando ela começou a dizer isso, chora, e na voz eu percebia que ela já estava nervosa, aí eu perguntei, o que aconteceu? Ela olha para trás e diz, olha, o senhor não pode ficar aqui, o senhor não pode. Eu falei, não, mas eu quero saber o que aconteceu e tal, enfim. Aí, Carol, ela pega e diz para mim que vai dar um jeito, pega 1 litro de álcool, joga na criança, literalmente, tentando, acho que, fazer a criança respirar, né, dar uma forçada.
Pois, Carol, na hora que ela jogou esse álcool na cabeça da criança, ela definhou. E a criança parou. Aí ela me vira e diz, olha, sua filha morreu. Aí eu falei, minha senhora, não digo... Aí ela falou, não, sua filha, papai... Ela, na verdade, ela usou a seguinte expressão, papai, perdemos sua filha. Aí eu falei, Ah, só meu tá dizendo Deus. que ela faleceu? Foi. Ela falou, pô, perdemos sua filha. Aí os dois largaram ela ficou paradinha lá. Aí eu fiquei naquela situação, né? Aí, Carol, veio todo aquele filme, né, do que a gente tinha vivido, né? As dificuldades para engravidar, tá, engravidou, aquela coisa, sangue, não vai a gravidez, gravidez de risco. E aí o que aconteceu? Eu realmente perdi a cabeça. Na minha cabeça, acho que, né, subiu uma fúria. Eu peguei o médico pelo colarinho e tudo e preparei para dar o primeiro soco no rosto dele. Eu acho, na minha cabeça, assim, eu tinha que quebrar tudo. Aham. Quando eu fiz isso, Carol, no ímpeto de arrebentar tudo, aí eu tive uma grande experiência com Deus. Eu falo isso abertamente, não tenho, né? é, Todos nós temos as nossas crenças e tudo, né? Quem não tem, quem tem, enfim. Eu tive uma grande experiência com Deus. Na hora que eu a preparei para dar o soco, uma voz falou dentro de mim, tão claro quanto tu estás me ouvindo, e disse assim: tu já perdeste a paciência, nem lembraste de mim? Aí eu parei aqui, né? Aí ele falou assim: te ajoelha e ora. Aí eu entendi que Deus estava falando comigo, né? Pois na hora eu larguei o médico, desarmei-me e perguntei para ele onde eu podia orar. Aí ele não entendeu nada. Ele falou, orar? Eu falei, sim, onde é que eu posso orar? Ele falou, entra nessa sala. Aí eu entrei numa sala, me ajoelhei no local escuro e fiz uma oração que foi a oração mais profunda e sincera da minha vida. Não foi feita num púlpito, né? Foi feita dentro da sala de lixo cirúrgico. E de joelho no escuro eu só falei o seguinte: Senhor Jesus, eu creio que tu pode salvar minha filha. Carol, eu terminei de dizer isso, a menina chorou. Que Eu isso, comecei a gente? ouvir um choro, ué, ué. Aí eu saí da sala e perguntei, quem chorou? Aí a mulher me falou com o olho deste tamanho. Não sei o que o senhor fez, mas a menina chorou. Aí levaram a minha filha para o UTI, morre, não morre. Sabe aquele negócio de ficar esperando toda virada do dia o resultado, É. o anúncio médico, né, do que está acontecendo e tal. Enfim, sobreviveu. O médico me chamou e me disse: Ney, sua filha sobreviveu a quase 8 minutos sem respirar, sem inacreditável. Agora eu queria lhe antecipar que ela vai ter problemas sérios, né, vai ser cega, ou vai ser muda, ou vai ser surda. Ela vai ter problemas Hum. sérios cognitivos. Ela teve seguramente problema de oxigenação cerebral, vai ter paralisia. E aí, Carol, sinceramente, eu recebi aquilo assim. Eu estava feliz pela estar aí com vida, né? É isso que é o Lógico. mais importante. Ela estava com vida. Eu estava muito grato por isso. E aí seguimos a vida, fizemos os exames, né? Levei ela para todos os especialistas que tu imaginar, fizemos os exames mais que tinham que ser feito no cérebro, né? E tudo. Carol, pois a Ai, menina nem vai não fazer sabia disso, 16 não. anos. Ela vai fazer Nunca teve. 16 anos e não tem nenhuma sequela. Afe Maria, né? Que A história menina é louca. saudável, graças a Deus. Se tivesse, ia ser tratado do mesmo carinho, do mesmo amor. Mas aprove Nossa. a Deus, de alguma forma, poupá-la também né, de ter sequelas. Então é a Ai, Ruth. nem Depois eu. 58 minutos, meu Deus do céu. Não sabia Então. que era uma pergunta. Eu tava... Mas deu para contar aqui uma boa parte da Que história. Que bom. isso, Ney, meu Obrigado, pai do Carol. céu. Mas sua história é muito linda, meu filho. Nossa Senhora, Deus te abençoe, abençoe sua esposa, suas filhas. Que Obrigado, coisa obrigado. louca. Olha o Felipe aí, Ah, que história. é, história, mas é A mesmo, e as Rose. pessoas também. Quem que não se emocionou com isso? Ô, Ney, ô meu Ney, Ah, então você receba aí no calma, limpa as abraço. lágrimas aí, calma, não chore. É. Tu disseste que era para contar coisas pessoais, eu conto. Pode falar. Ai, Ney, então tá ótimo. Não, mas imagina, um espetáculo mesmo de luz. Ô, Ney, então obrigado. Pode, encerra aí, querido. Falta 1 minuto. Se você quiser falar, eu só tenho mesmo a Tá agradecer bom. e vou externar minha vontade de estar aí para te dar um abraço. Oh, que bom. Obrigado, Carol, pela oportunidade. Eu espero que esse nosso diálogo seja assim imprima fé. Às vezes as pessoas estão desmotivadas, né, Carol, com as suas dificuldades, mas é possível vencer com estudo, com dedicação, com ética, sem derrubar ninguém.
né? E coloque, né? Coloque sua vida diante de Deus, né? Busque conversar com o Senhor. A grande lição, não é lição jurídica, não, a lição da vida é a humildade, reconhecer que há alguém superior a nós. Isso nos faz diferente, né? Nossos erros, Lindíssimo. mas é isso. Uhum. Beijão. Olha, Beijo, Ney. Obrigado por tudo, querido. tchau, tchau. Bom fim de semana, viu? Tchau, Vocês tchau. também. Obrigado por tudo.